Gostaria de cumprimentar os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado toda a honra, glória e louvor para todo sempre. Gostaria de me embasar um texto temático, uma reflexão da Paraxá, as cartas de Tiago, capítulo 1, versículo 22, e diz: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Ele diz: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falso discurso. Porque é muito melhor ouvir do que ser um praticante. Porque tem muitas pessoas que vivem dentro da igreja 10, 20, 30 anos e não, na realidade não pratica a palavra de Deus. Isso não só nas igrejas cristãs, como de várias outras religiões. Essa é a realidade. Porque a coisa mais difícil que tem é saber viver. Até para nascer é difícil, não é fácil, porque a vida é feita de etapas. E principalmente quando fala em viver a palavra de Deus. Muitos vivem de farsa e de engano. Mas a própria palavra diz que aquele que usa de engano não permanecerá seguro na minha casa. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 24, está escrito assim: todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhou o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Porém, de sua chuva correu o rio, soprado vento, combater aquela casa, não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Porém, aquele que ouve as minhas palavras e a não cumpre, assemelhou o homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. Porém, de sua chuva correu o rio, soprado vento, combater aquela casa e caiu, foi grande a sua queda. Aqui tem dois tipos de construção e dois tipos de homem. O homem prudente e o homem sensato, que é um homem louco, o homem prudente e o homem sábio. E dois tipos de construção, a rocha e a casa. Aonde você está construindo a sua casa? Aonde você está edificando a sua casa? É com mentira? É com deslealdade? É com falsidade? É com intriga, com engano? Aonde você está construindo a sua casa? Lembre-se que as duas foi construída. A diferença de uma é que uma foi construída na rocha, outra foi construída na areia. Mas o mesmo processo que passou, a que estava na rocha, passou na areia. Então, vejam do que você está edificando. Se você está edificando algo na verdade, ou se você está edificando algo na mentira. Se você está edificando algo na rocha ou na areia. Então, pense bem nisso. Será que praticamos mesmo? Ou apenas somos ouvintes, enganando nós mesmos com os discursos? Será que nós praticamos mesmo aquilo que nós ouvimos, que foi passado para nós? Porque todo conhecimento é dado, pesquisado e revelado. Ninguém sabe a seu próprio conhecimento. Será que o Cristo habita em nós mesmos? Será? Porque eu acho impossível a pessoa dizer que Cristo habita nele e não haver mudança. Eu não acredito nisso. Porque a pessoa que diz que Cristo está nele, mas é uma pessoa avarenta. A Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. É uma pessoa adúltero. É uma pessoa que vive na prática do pecado. Eu não acredito que Cristo habita dentro dessa pessoa. Que ele não habita em vaso sujo. E principalmente vaso feito por mão de homem. Eu não acredito que Deus, se a pessoa diz que Cristo está nele, que ele é uma pessoa idólatra. Eu não acredito que a pessoa diz que Cristo está nele, que ele é uma pessoa falsa. Eu não acredito que a pessoa possa dizer que Deus habita nele, que ele é uma pessoa mentirosa. Porque todos sabem que seja porém vós falar, se ensina não, que passa disso é procedência do maligno, Mateus 5,37. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que a pessoa pode dizer que Deus habita nele, que ele é um bebum. Eu não acredito que uma pessoa possa dizer que Cristo habita nele, que era uma pessoa rancorosa. Eu não acredito que Deus habita numa pessoa que sendo ela invejosa. Eu não acredito que Deus habita numa pessoa que ela é uma pessoa caluniador, gosta de caluniar, defamar o próximo. Eu não acredito nisso. Porque a minha Bíblia diz que porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Eu quero pregar pouco e viver o pouco que prego. Eu quero também viver o pouco do que falo,
do que falar muito e não viver nada. Não adianta você pregar muito e você não viver a metade daquilo que você prega. É melhor você pregar pouco, aí você ter certeza do que vive e do que você está falando. Será que estamos enquadrados no capítulo 13 de Coríntios, quando Paulo, nas suas cartas, ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria com o metal que sou, com um sino que tinha. Ele diz: ainda que tivesse toda a fé que transportasse os montes, ele diz isso, se não tivesse caridade, nada seria. Ele diz: ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse caridade, nada seria. Aí Paulo diz: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento do pobre, entregasse meu corpo para ser queimado, não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Ele diz: a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se soberbece, não se importa com indecência, não busca seus interesses, não se suspeita mal. Não folga com justiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecia será aniquilada, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, então quando vier o que é perfeito, então quem em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, decorria como menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, deixei da coisa de menino, porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Dessas três, uma dessa é a caridade, que é o amor. Será que estamos enquadrados nisso? Será que nós amamos nossos irmãos? Será que nós compadecemos com a dor dos nossos irmãos? Será que estamos enquadrados nisso? Podemos dizer que Cristo habita em nós? Será que nós podemos dizer isso, que Deus habita em nós? Será que estamos enquadrados no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus 25, 31 a 46? Que está escrito assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória e toda a nação será reunida diante dele, e apartará um do outro, assim como o pastor aparta do bode as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e o bode à sua esquerda. Então dirá o rei que estiver à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, deste de comer, tive sede, deste de beber, sede estrangeiro, me hospedaste, tive nu, vestiste-me, adoeci, visitaste, tive na prisão, fosse me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, enfermo, na prisão, e te servimos. Então o rei lhe responderá, dizendo: é verdade vos digo que quando fizesse a um dos pequenos irmãos, fizesse a mim. E dirá também o que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, tive nu, enfermo, na prisão, não visitaste-me. E eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, enfermo, na prisão, não te servimos. Então ele dirá abertamente: quando não fizesse a um desses pequeninos, não fizesse a mim. Irão eles para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Tem muita gente avarenta. A gente não vai levar nada daqui. Um dia a vida da gente se finda e nós não vai levar nada, por rico que seja, por estatuto que esteja, por bens material que esteja, mas ninguém leva nada. Tantas pessoas que eram uma coisa quando não tinha, hoje já muda, não fala mais com as pessoas, porque já mudou, já acha que é o tal, que é o rei da cocada preta, já acha que o que ele tem já é o suficiente, isso para Deus não é nada. Eu já vi pobre, Deus fazer ele ficar rico, e já vi muito rico, Deus fazer ele ficar pobre. A soberba, o orgulho, porque tem muitas pessoas quando não tem nada, é uma benção, mas quando começa a ter alguma coisa já se esquece da sua raiz e de onde veio, quem orou por ele, quem jejuou por ele, quem pagou o preço por ele, ele não lembra mais disso. Mas tudo está escrito no livrão de Deus. Então cuidado com o seu eu, com o seu orgulho. Isso não leva ninguém a nada, só leva a queda e a destruição. Será que amamos mesmo ou só de palavra? Porque o apóstolo João ele condena isso, ele ignora isso. Ele diz em 1ª Epístola de João 3,18: Filhinho, não amemos de palavra e de língua, mas por obra e em verdade. Amar de palavra é muito fácil, mas esse amor não interessa. O que vale é a ação. De que adianta você dizer que ama um irmão, mas na hora de agir você não age? Isso aí é amor hipócrita. Então, Tiago também ele ignora esse tipo de amor, essa espiritualidade sem ação. Ele diz: quem dentre vós alguns irmãos tiver por falta de mantimento cotidiano, e algum de vós de paz e aquietáveis e aquietáveis, e não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Ele diz: então a fé sem as obras é morta em si mesma. E dirá alguém: tu tem a fé, eu tenho as obras, mostra a tua fé, sem as tuas obras mostrarei minha fé pelas minhas obras. Querer criar só Deus, também demônios criou estremece. Mas, homem vão, quero tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque?
vê que a fé cooperou com as obras, que pelas obras a fé foi aperfeiçoada e cumpriu as escrituras que diz: creu Abraão em Deus e foi-lhe imputado como justiça. Ele está dizendo, não precisa só orar, é agir. E não precisa a pessoa estar pedindo. Se você sabe que a pessoa precisa, necessita. Não. Se você espera isso aí é porque você quer se exaltar, você quer aparecer. Porque quem quer dar, não precisa ninguém ir atrás. Quem tem Deus na vida, ele mesmo doa, sem ninguém pedir. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Então, será que pregamos mesmo o que nós vivemos? Pregamos mesmo? Pregamos sobre ajuda ao próximo. Será que nós ajudamos o próximo? Será que nós somos como o bom samaritano, ou somos como Levita e o sacerdote que viu aquele homem caído à beira do caminho e passou de longe? Tanto o levita como o sacerdote. Mas a Bíblia diz, mais um samaritano que ia de viagem chegou junto dele, moveu-se de íntima compaixão, autou-lhe a ferida, deitando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele, e disse ao hospedeiro: cuida dele, e tudo quanto de mais gastar eu te pagarei quando voltar. Aí Jesus faz uma pergunta: qual pois disse que foi o próximo daquele que caiu na rua salteadora? Ele disse que usou de misericórdia. Disse: pois Jesus, vai e faz da mesma maneira. Será que a gente faz de misericórdia com o caído, com o que precisa, com o que necessita? Ou será que você fecha a mão, você mesmo tem? E você diz que Cristo está em você? Eu não acredito nesse Cristo, não. Porque a minha Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. Pregamos sobre falsidade. Será que somos verdadeiros mesmo? Será que somos verdadeiros com o outro? Essa palavra primeiro vem para mim. Se você não toma posse dela, porque cada dia eu preciso mais me aperfeiçoar cada vez mais. Pregamos sobre união. Será que somos unidos mesmo? Será que somos unidos mesmo? Tem muitas pessoas que dizem que o tempo cura. O tempo não cura ninguém. Quem cura é Jesus. Se o tempo curasse, não precisava Jesus ter vindo morrido na cruz, que a palavra diz que pelas suas pisaduras fosse sarado. É pelas pisaduras dele que nós fomos sarados. E o povo diz que o tempo afasta os amigos. Isso é mentira. Na realidade, você nunca foi amigo de ninguém. Porque o tempo não afasta amigo. O tempo revela verdadeiramente nas circunstâncias da vida quem são e quem é os teus verdadeiros amigos. Porque o verdadeiro amigo, ele não lhe trai, ele não lhe abandona, ele está contigo o tempo que for. Só separa na morte. Lembra de Eliseu e Elias, que é mais exemplo? Lembra de Jonathan e Davi, que é mais exemplo? Lembra de Ruth e Noemi? Quando Noemi pediu para Ruth ficar, ela disse: não posso me afastar de ti, porque onde te deitarem, deitarei eu, onde entrar, entrarei eu, onde dormir, dormirei eu, e só a morte me separa de ti. Será que estamos amigos ainda nessa época, nesse tempo? Assisti um filme, tocou muito em mim, e eu creio que alguns também já assistiram. O título desse filme é Nos Seus Passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus ao ver um cego? O que faria Jesus a ele ver um mudo? O que faria Jesus a ele ver um surdo? O que faria Jesus a ele ver um paralítico? O que faria Jesus a ele ver um homem de mão mirrada? O que faria Jesus a ele ver um pobre necessitado? O que faria Jesus? Precisa responder? O que faria Jesus nos seus passos? O que faria Jesus ao ver um coxo, um manco, um surdo, um gago, um paralítico, um mendigo, um necessitado e outro mais? Que boas novas é essa que nós pregamos? Que evangelho é esse que nós dizemos que vivemos? Que boas novas é essa? Tudo passa, meu irmão. Tudo termina aqui. Mas só não passa uma coisa: a palavra do Eterno. Que ele mesmo fala, ele declara. Ele diz assim: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Lembre de onde você veio. Lembre quem estava com você quando você não tinha nada. Que Deus te abençoe grandemente e poderosamente, no nome do Mashiach de Israel. Shalom.